Olá, turma! Nós vamos retomar os estudos com números racionais. Então, nós vamos retomar o EMAI na página 49 até 51. Alguém se lembra em que situações estes números aparecem no dia a dia? Alguém já acompanhou a família para abastecer um carro no posto de gasolina, em compras de supermercado, feiras livres? Como funciona a compra nestes lugares? Quais unidades de medidas aparecem nos rótulos dos produtos? Observe a escrita a seguir e diga a que ela se refere. R$1,75 se refere ao nosso sistema de monetário. 2,80 m se refere à medida de comprimento. 3,150 kg se refere à medida de massa. 1,5 litro se refere à medida de capacidade. Em matemática, números como esse são chamados de números racionais e, nestes casos, estão escritos na forma decimal. Popularmente, as pessoas dizem que são números com vírgula. Mas os números racionais podem ser representados sob a forma de frações, que são menos usadas no mundo de hoje. Veja se você conhece alguma dessas representações fracionárias. Se eu pego uma barra de chocolate e divido ao meio, cada parte se chama 1/2. Se eu pego uma outra barra de chocolate e divido em 3 partes iguais, porque o meu denominador é 3, e ele é quem diz em quantas partes eu vou dividir o inteiro, cada parte se chama 1/3. Se eu pego uma outra barra e divido em 4 partes iguais, cada pedaço vai se chamar 1/4. E se eu volto nessa barra de chocolate aqui, que eu dividi em 3 partes iguais e comi 2 partes dela, então eu vou dizer que eu comi 2/3 da barra de chocolate. Agora nós vamos ler o texto a seguir e destacar todos os números que a gente encontrar nele. A família Souza pretende passar alguns dias no litoral e o senhor Miguel precisa se organizar para a viagem. Por isso pediu ajuda de César, seu filho mais velho. O carro da família precisa passar por uma revisão e vai ser levado à oficina. Terá de ser trocado o óleo do motor e para isso será necessário a compra de 3,5 litros de óleo 5W40, que custa 5W40, gente, é o nome do óleo, que custa R$10,60 o litro. Então, isso quer dizer o quê? Que 1 litro, só 1 litro, custa R$10,60. Terá de fazer a regulagem dos freios, calibragem dos pneus e checar a parte elétrica. E, por fim, abastecer o tanque de combustível que está com 1/4 de sua capacidade total. Então, está só com 1/4 de sua capacidade total. Então, quer dizer que a capacidade total dele é de quanto? 4/4, que é de 50 litros. Então, o tanque do carro do senhor Miguel cabe 50 litros. 1/4 de 50 são quantos? O que eu tenho que fazer? O mecânico cobrou, além dos materiais utilizados, R$150 pela mão de obra. Na viagem de 100,5 km, percebam que depois da vírgula, toda vez que tiver o número 5, a gente lê meio. Terão de passar por 3 praças de pedágio que custa R$10,80, R$6,90 e R$9,40, respectivamente. O que significa respectivamente? Nesta ordem. Eles pretendem ficar 4 dias no litoral e todos terão
Todos estão radiantes com este final de semana prolongado que promete muita diversão. Você sabe ler todos os números que aparecem no texto? Complete o significado de cada um deles. No texto da atividade anterior, você identificou várias escritas numéricas. Escreva por extenso como você faz a leitura de algumas delas. 3,5 litros. Então, eu tenho que escrever mesmo, né? 3 litros e meio. Tem que escrever por extenso, todos eles. R$10,60. 1/4. 100 quilômetros e meio. Ajude César a calcular os gastos da viagem. Preencha o quadro. Para a troca de óleo do carro do senhor Miguel, quantos litros serão necessários? Então, olha, a troca de óleo do carro, quantos litros serão necessários? Está lá no texto que a gente acabou de ver. Para a troca de óleo do carro da família Souza, quantos reais serão gastos? Se 1 litro custa R$10,60, quanto que ele vai precisar? Ó, que vai estar a resposta deste texto aqui. Quanto que ele vai precisar para fazer a troca de 1 litro, 2 litros, 3,5 litros? Quantos litros de combustível cabe no tanque do carro? Muito fácil também, está lá no texto, nós já grifamos lá no texto. O tanque do carro está com 1/4 de combustível. Está com 1/4 de combustível. Eu ainda não expliquei isso para vocês, mas faz parte do que vocês vão aprender sobre adição e subtração de fração. Se eu tenho 1/4, quantos quartos faltam para eu poder encher este carro, o tanque do carro? Tá? Então pensem, vocês vão conseguir resolver essa. Qual é o gasto da família Souza, que a família Souza terá com o pedágio no trajeto de ida ao litoral? Então, é só o trajeto de ida. Lembra que nós fizemos lá? São 3 pedágios. Eu quero que vocês retomem essa parte do EMAI, refaçam com atenção e até o próximo vídeo.